Você já se sentiu impotente vendo seu filho perdido? Billy Graham afirma: sua oração tem o poder de fazer o inferno tremer e libertar seus filhos. Hoje, juntos, vamos entrar numa batalha espiritual e sair vencedores. Imagine seu filho livre, livre de ansiedade, de rebeldia, de más companhias. Imagine-o livre daqueles fracassos que parecem repetidos, de portas que sempre se fecham, de doenças que ninguém explica. Agora, visualize a vida dele fluindo em paz, com um rumo claro e sob a proteção divina. Essa liberdade nasce de uma só decisão: orar com autoridade. É exatamente essa oração que quero te entregar hoje, inspirada nas lições mais profundas de Billy Graham, fundamentada na palavra e repleta da unção de Deus. Você já chorou pelo seu filho ou já orou com o coração apertado, pedindo um sinal, uma resposta, um milagre? Então entenda, você está aqui por um motivo. Não há acaso. Quando Billy Graham pregava, ele nos lembrava de que a oração é a arma mais poderosa contra as forças invisíveis do mal. E se você chegou até este ponto, é porque Deus deseja te usar como um canal de libertação na sua própria casa. Ele quer ouvir a sua voz, mãe. Ele quer enxergar a sua fé, pai. E ele quer agir agora. Então respire fundo e continue acompanhando, porque nos próximos instantes você vai aprender a reconhecer se há maldições atuando na vida do seu filho, vai descobrir como anular esses vínculos em oração e vai receber palavras capazes de mudar o futuro da sua família, trazendo de volta a harmonia para o seu lar. A oração que você está prestes a conhecer é comum, ela é poderosa e já tocou milhares de vidas. Chegou a sua vez. Antes de começarmos, deixe um amém nos comentários, se você crê no poder da oração. Curta e se inscreva para não perder a surpresa no final. Existe uma guerra acontecendo neste momento, ainda que nossos olhos não vejam. Billy Graham dizia que o mundo espiritual é mais real que aquilo que podemos enxergar. E quando falamos dos nossos filhos, essa batalha só fica mais intensa. Muitos pais pensam que basta amar, educar, orientar. Claro, isso tudo é indispensável. Mas se a gente fechar os olhos para o que acontece no plano espiritual, acabamos, sem perceber, entregando nossos filhos nas mãos do inimigo. Existe uma oposição invisível e astuta que atua através das brechas abertas pela história familiar, pelas palavras lançadas, pelos pecados que nunca foram confessados. É aí que as maldições se instalam. Não considere maldição como algo fantasioso ou coisa de filme. A própria Bíblia está cheia de exemplos de como maldições espirituais podem atravessar gerações. Billy Graham enfatizava que as consequências do pecado, até mesmo de muito tempo atrás, podem ecoar por décadas, caso não sejam quebradas pelo poder de Cristo. E o que isso tem a ver com seu filho? Tudo. Talvez você repare que certos problemas estejam se repetindo. Transtornos emocionais que não têm explicação, mudanças de comportamento sem razão aparente, doenças recorrentes, portas que nunca se abrem, decisões que surgem do nada e acabam prejudicando o seu filho. Esses acontecimentos não são só coincidências. Eles podem ser sinais de forças espirituais que exigem ser desfeitas pela oração e pela fé. Muitos pais se enchem de culpa, pensando: onde foi que eu falhei? Mas a questão não está somente no que você fez ou deixou de fazer. Trata-se também daquilo que ainda não foi cuidado espiritualmente. Billy Graham ressaltava que a gente precisa enxergar com os olhos da fé e não com os da culpa, pois existe um adversário real que quer confundir, destruir, atrasar e ferir, sobretudo os filhos, já que, se ele atinge a próxima geração, ele paralisa famílias inteiras. A boa notícia é que você não precisa ficar assistindo a essa devastação. Você pode se erguer como intercessor
como guerreiro espiritual, como alguém que clama com autoridade e vê as correntes se romperem. Por isso, a oração que vamos aprender hoje é tão relevante. Não é uma fórmula mágica, mas um chamado à guerra, uma oração fundamentada na palavra, exatamente como Billy Graham ensinava, firme na verdade, cheia de fé e no poder de Jesus Cristo para destruir tudo que estava oculto, tudo que foi feito no passado, tudo que foi dito ou praticado contra os seus filhos. Essa oração é uma chave que abre a porta da verdadeira liberdade espiritual. Para colocar essa chave em ação, você precisa entender a gravidade do que está encarando e a autoridade que Deus já te entregou. Antes de partirmos para a oração em si, precisamos preparar o solo. Você vai descobrir como perceber os sinais espirituais, entender o valor do perdão, da confissão e da entrega plena a Deus. Billy Graham sempre destacava que a transformação genuína começa quando o nosso coração se rende completamente ao Senhor. E se hoje você quer de verdade entregar seus filhos nas mãos dele, não só falando, mas crendo de verdade, então se organize, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que você tanto precisava. Billy Graham ensinava que a verdade liberta, mas, antes da libertação, precisamos encarar essa verdade sem medo. Muitas vezes, os sinais de uma maldição na vida do nosso filho não aparecem de forma evidente. Eles se escondem no dia a dia, como se fossem apenas um azar momentâneo, uma fase ruim ou comportamentos normais da idade. Mas, no reino espiritual, nada é acaso. Quando eventos negativos ocorrem repetidamente, quando nossos filhos parecem carregar dores estranhas, quando o coração dos pais fica inquieto, claro, isso é um alerta que não devemos ignorar. Será que você já reparou seu filho tentando e tentando, mas sempre fracassando? Viu mudanças bruscas de comportamento, afastamento da fé, perda de alegria de viver? Ou talvez, desde pequeno, ele enfrente doenças, acidentes ou traumas sem causa nítida. Tudo isso pode apontar para uma autorização espiritual em operação, algo que aconteceu muitas vezes sem que ninguém quisesse, devido a situações passadas, pactos antigos na linhagem familiar ou até mesmo maldições rogadas por terceiros. Billy Graham reforçava que o mal se aproveita de brechas, mas o sangue de Jesus é suficiente para fechá-las de uma vez. É preciso ser honesto diante de Deus, perguntar com coragem: Senhor, o que há na minha casa que eu não estou enxergando e que precisa ser anulado? Porque maldições não se mantêm onde existe luz, verdade e arrependimento. Billy Graham enfatizava que não é a nossa força humana que elimina as amarras espirituais, mas a fé em Jesus e a autoridade concedida por Deus na oração sincera. Portanto, não é hora de medo, e sim de discernimento. O medo nos paralisa. O discernimento nos direciona. E hoje, você recebe esse direcionamento. Se esta mensagem tocar seu coração, comente e se inscreva no canal. Fique até o fim. Tem algo especial esperando por você. Em muitos casos, os laços espirituais se parecem com raízes invisíveis que nutrem frutos ruins na vida dos filhos. Uma criança que se desenvolve em meio a conflitos, rejeição, abandono ou falta de amor pode carregar feridas que aparecem muito mais tarde sem que as pessoas percebam a verdadeira origem. Billy Graham ressaltava que não há dor que Deus não possa curar, nem passado que ele não possa redimir. É isso que esta oração vai fazer: trazer à tona o que carece de libertação e soltar o que necessita de cura para que seus filhos vivam livres em Cristo. Fique firme comigo. Vamos nos aprofundar mais, entender quais são os tipos de maldições mais comuns, como orar de modo poderoso e, ao final,
Vamos, juntos, praticar uma oração de libertação carregada de autoridade. É possível que seu filho esteja vivendo sob a sombra de algo que ele nem entende, mas você, como mãe ou pai, tem a capacidade de interceder, de agir no mundo espiritual e de abrir caminho para que as bênçãos divinas fluam sem obstruções na vida dele. Billy Graham dizia: a oração move a mão que move o mundo. E agora é a sua oração que vai acionar o céu. Algumas maldições passam despercebidas porque parecem normais aos olhos das pessoas. Mas, como Billy Graham frisava, aquilo que é banal para o mundo não significa que seja aprovado por Deus. É nesse ponto que muitas famílias se enganam. Palavras iradas, proferidas por pais, avós ou figuras de autoridade do tipo: você nunca vai conseguir nada. Você é igualzinho ao seu pai. Você só me traz decepção. São sementes que germinam em prisões invisíveis na mente e no coração de um filho. Se essas palavras não forem canceladas em oração, elas ficam agindo como maldições que não fazem barulho, mas que aprisionam. Existe também a herança espiritual negativa, quando transgressões antigas, vícios ou comportamentos autodestrutivos se reproduzem de geração em geração. Billy Graham nos lembrava de que pecados não confessados afetam não só a pessoa, mas a sua descendência também. Filhos que herdam os mesmos vícios dos pais, jovens que se envolvem em violência, promiscuidade ou enfrentam depressão severa. Tudo isso pode ter origem em raízes espirituais que precisam ser arrancadas. Não adianta enfrentar os efeitos superficiais só com conselhos ou regras. É indispensável um tratamento no nível espiritual, envolvendo oração, jejum e renúncia de todo o coração. Há ainda as maldições vindas de fora, lançadas por terceiros. Gente que tem inveja, parentes que guardam mágoa, amizades destrutivas ou até quem mexe com práticas de ocultismo. Quando alguém, por maldade, diz: seu filho não vai longe, ele vai acabar preso, vai morrer cedo, essas palavras têm um peso espiritual enorme. Billy Graham ensinava que a língua é um dos instrumentos mais fortes, seja para o bem, seja para o mal. E muitas vezes, os filhos são atingidos por frases que nem chegam a ouvir, mas que agem contra eles no mundo espiritual. Por isso, pai e mãe têm de se erguer diariamente em intercessão, anulando qualquer declaração contrária em nome de Jesus. Você pode estar se perguntando: mas eu não fiz nada desse tipo? Por que meu filho sofre tanto? Então, a resposta pode estar em raízes ainda mais antigas. Tem maldições semeadas décadas atrás por pessoas que já até morreram, e somente Deus pode mostrar o que fica escondido. Foi por isso que Billy Graham sempre falava sobre a necessidade de se entregar por completo a Cristo, pois só Ele tem autoridade para mergulhar no passado, perdoar, curar e mudar o rumo do futuro. Nenhum ser humano consegue isso sozinho, mas Deus consegue e deseja restaurar todas as áreas da sua família, não importa o tempo da ferida. Gostou do que ouviu? Curta agora, comente, Deus é fiel. E se inscreva para ver o final surpreendente deste vídeo. Então, não encare isso como um fardo, mas como uma missão. Se você está prestando atenção a tudo isso agora, é porque foi escolhido para ser o elo de libertação no seu lar. Talvez seus pais não tenham orado por você como deveriam. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado a guerrear no mundo espiritual. Mas agora você está aqui, aprendendo, se armando de fé, e isso é o que faz toda a diferença. Billy Graham dizia: Deus busca corações dispostos, não corações perfeitos. E se o seu está aqui, preparado para lutar pelos filhos, então Deus já está em ação. E a oração que vamos realizar mais adiante será a sua arma de combate.
Billy Graham afirmava que os pais ocupam uma posição espiritual que o inferno respeita e teme. Quando um pai ou mãe se coloca em oração, não como alguém em pânico, mas como quem reconhece a autoridade que tem em Cristo, algo se mexe no mundo espiritual. A Bíblia fala, em Salmos 127, versículo 3: Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Sendo herança, eles precisam ser guardados, protegidos e encaminhados no caminho de bênção. Mas essa tarefa exige atitude, e a atitude começa ao se posicionar firmemente diante de Deus. Talvez você se sinta pequeno, fraco, indefeso diante das lutas do seu filho, mas a verdade, e Billy Graham enfatizava isso, é que a nossa força não vem de nós, vem daquele que habita em nós. A autoridade espiritual não depende das suas falhas passadas, mas da sua fé em Jesus Cristo. Quando você ora em nome de Jesus, o céu se mobiliza e os demônios retrocedem. É justamente isso que o inimigo quer esconder, o fato de você poder muito mais do que imagina ao dobrar os joelhos em fé. Pais que vivem distraídos espiritualmente acabam tendo filhos suscetíveis a ataques espirituais. Por isso, é fundamental entender sua posição. Não basta só amar seu filho, é preciso guerrear por ele. Billy Graham apontava que Deus não chamou pais apenas para fornecer coisas, mas para serem guardiões da alma de seus filhos. E esse cuidado se faz com oração, jejum, entrega e atenção constante. Quando você declara, meu filho pertence a Jesus, o céu registra. Mas quando você assume essa postura e age conforme a declaração, o inferno não tem opção a não ser recuar. Isso não quer dizer que as mudanças vão ocorrer imediatamente. Às vezes, a libertação acontece passo a passo e cada oração é um golpe contra as correntes espirituais. Mas Deus é fiel. Billy Graham dizia que a oração persistente traz resultados eternos. Você não está orando só por uma transformação instantânea, está moldando o destino espiritual da próxima geração, rompendo vínculos antigos para que seus filhos vivam no propósito, na paz e na plenitude de Deus. Esse impacto é eterno. Então, não menospreze a sua oração. Não pense que ela é pequena demais. Uma oração honesta, com fé, vinda de um pai ou de uma mãe, é capaz de mudar tudo. Billy Graham tinha plena convicção disso ao longo de seu ministério e, por isso, nos próximos passos, você vai entender como orar com autoridade, declarando a palavra certa, posicionando-se diante das trevas, não como alguém que se amedronta, mas como quem já sabe que está do lado da vitória. A oração cheia de autoridade começa quando reconhecemos quem somos em Cristo. Billy Graham costumava dizer: você não é apenas um ser humano tentando chegar ao céu, você é um filho de Deus encarregado de trazer o céu para a terra. E essa compreensão muda tudo. Quando você ora pelos seus filhos com essa certeza, acontece algo imenso. Você deixa de ser apenas uma pessoa suplicando e se torna alguém que decreta aquilo que Jesus já conquistou na cruz, pois nele toda a maldição pode ser quebrada e substituída por bênção. Mas orar com autoridade não tem nada a ver com gritar, repetir palavras ou tentar frases sofisticadas. É expressar o que está no coração, fundamentando-se na Bíblia e na fé genuína. Billy Graham frisava que a oração mais eficaz nasce do Espírito, está arraigada nas Escrituras e é feita com autenticidade. Então, quando você orar, declare o que a Bíblia diz. Em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Afirme, em Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Proclame: meu filho é abençoado, protegido e repleto do Espírito Santo.
Vamos juntos nessa batalha espiritual? Deixe um like, comente "Glória a Deus" e se inscreva para descobrir a surpresa no final. Isso é orar com autoridade, falar como quem já conhece o desfecho da guerra. E nunca esqueça, a oração de autoridade começa com arrependimento. Antes de pedir pela libertação do seu filho, peça que Deus vasculhe seu próprio coração. Billy Graham costumava dizer que o maior obstáculo para a atuação de Deus é um coração duro. Então, ore desta forma: Pai, perdoa meus equívocos, minhas palavras impensadas, meus instantes de descuido. Purifica a minha vida com o sangue de Jesus e me habilita para ser um canal de libertação na minha casa. Essa humildade diante de Deus abre espaço para um mover extraordinário. Depois, entre na batalha. Fale com a convicção de quem crê. Revogue cada palavra maldosa lançada contra o seu filho. Rejeite toda influência sombria e declare que todo vínculo espiritual prejudicial está anulado em nome de Jesus. Billy Graham recordava que o nome de Jesus é a arma mais potente do universo e você tem o direito de usá-la. Diga: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária, anulo todo espírito de confusão, de doença, de desobediência, de vício. Meu filho pertence ao Senhor e somente a Ele. Repita isso todos os dias, com perseverança. Se possível, ore junto do seu filho, mesmo que ele não compreenda ou até resista. Ore ao lado dele, coloque a mão sobre sua cabeça enquanto dorme, toque louvores na sua casa, leia a Bíblia com ele. Billy Graham acreditava firmemente que o ambiente espiritual faz toda a diferença. Um lar cheio da presença de Deus se torna uma fortaleza contra o mal. E, conforme a oração se torna um hábito, a fé vira parte natural da sua vida. Não espere que o resultado apareça de imediato. Vá semeando todos os dias, e no tempo certo, que pode estar mais perto do que você imagina, você verá a glória de Deus se manifestar na vida do seu filho. Billy Graham sempre nos lembrou: o maior remédio contra as trevas é a verdade da palavra de Deus. E no que diz respeito a destruir vínculos espirituais, nada vence a declaração dessa verdade sobre a vida dos nossos filhos. Muitos pais procuram resolver os desafios dos filhos só com conversas, proibições ou presentes. Mas, espiritualmente, as correntes que aprisionam uma criança ou um jovem só podem ser rompidas pelo poder da palavra de Deus proferida em fé. Não existe lógica humana que desfaça um grilhão espiritual, mas um único versículo dito com fé faz o inferno estremecer. Esses vínculos espirituais são laços invisíveis, mas reais, que prendem nossos filhos a dores, vícios, traumas ou condutas que não vêm de Deus. Às vezes, são ligações emocionais com amizades ruins, relacionamentos destrutivos, influências que contaminam o coração. Outras vezes, são acordos familiares antigos, pactos ou juramentos espirituais que nunca foram quebrados. Billy Graham sempre nos alertou: o inimigo se aproveita da ignorância, mas foge quando a luz aparece. E a luz, nesse caso, é a verdade proclamada em voz alta diariamente sobre seus filhos. É preciso que essa verdade ocupe todo o espaço que antes pertencia às mentiras. Seu filho cresceu escutando que não tem valor? Você deve declarar: ele é precioso aos olhos de Deus. Se ele vive em confusão, proclame em 1 Coríntios 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Diga: o Senhor é Deus de ordem, e a mente do meu filho está submissa à mente de Cristo. Isso não é simples repetição. É mudança de posicionamento espiritual. É apropriar-se do que já foi conquistado na cruz. Billy Graham dizia que crer não é sentir. É viver, como se a promessa já fosse palpável, mesmo quando a gente ainda não vê o resultado. E conforme você faz isso,
tudo começa a se organizar. As más influências se tornam mais fracas, laços se enfraquecem, certas escolhas equivocadas deixam de acontecer. As portas que não vinham de Deus se fecham. Isso ocorre porque a palavra de Deus passou a ser declarada sobre o seu Filho, como se fosse uma semente plantada no solo do Espírito. O próprio Deus nos garante em Isaías 55, versículo 11: Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Billy Graham acreditava tanto nisso que insistia em cada uma de suas pregações. Cada oração precisa ser ancorada nas promessas divinas. Então prossiga. Abra a sua Bíblia, ache passagens que precisam ser faladas a respeito dos seus filhos, anote, ore com essas passagens, encha a sua casa com elas, ensine seus filhos a ouvirem e repetirem essas verdades, transforme a palavra em escudo, em espada, em alimento cotidiano, porque quando a verdade toma o espaço da mentira, as correntes se rompem e o que parecia impossível se dissolve diante de nós. Billy Graham sempre repetiu que a oração não pode ser um momento único, mas sim um estilo de vida. E quando estamos falando de interceder pelos filhos, a constância pesa mais do que uma intensidade esporádica. Tem muitos pais que só oram quando o caos se instala, quando a dor fica insuportável, quando tudo desmorona. Mas o verdadeiro guerreiro espiritual, aquele que tem o poder de alterar destinos, ora antes da queda, durante a tempestade e depois da vitória. A intercessão contínua mantém a libertação de pé, pois, como Billy Graham ensinava, o inimigo é insistente, mas a fé perseverante sempre triunfa. Orar por um filho é como erguer uma muralha invisível ao seu redor. A cada dia de intercessão, você adiciona mais um tijolo. E mesmo que pareça que nada está se modificando, o céu está em operação. Deus trabalha nos bastidores, manda seus anjos, fecha as brechas, mas isso requer fé. E a fé, segundo Billy Graham, é continuar firme quando tudo parece dizer o contrário. É continuar orando quando o filho está distante, frio, rebelde ou completamente perdido. É manter os olhos fixos na promessa, não no problema. Por isso, não pare, mesmo que o cansaço pese, mesmo que não veja a diferença imediata. Mantenha firme, recorde as promessas de Deus, declare, em Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa declaração não é apenas uma frase bonita, mas um decreto do céu, e você, como intercessor, tem direito de se agarrar nela, como quem se segura a uma corda em meio à tempestade. Se você ama seus filhos e crê na vitória, comente Vitória. Agora, curta e se inscreva. Não perca o final. Tem algo incrível para você? Billy Graham dizia que Deus honra quem não desiste, mesmo sem entender direito. E você está sendo convidado a trilhar essa fé madura, que persiste, que insiste e que permanece. Além disso, existe poder em orar em conjunto. Busque apoio de outros na fé, apresente seu filho em ambientes de oração, peça a intercessão de amigos e líderes espirituais. Billy Graham via a igreja como uma grande aliada, um lugar onde as cargas ficam mais leves porque são divididas. Não enfrente essa guerra sozinho. Deus levanta pessoas em nossa volta quando agimos com humildade e quando a intercessão se torna um clamor dentro de casa, entre amigos e irmãos na fé, as fortalezas espirituais não resistem. Então persevere, não ceda à vontade de desistir, ainda que o progresso seja pequeno. Continue orando, declarando, confiando. Billy Graham dizia que a conquista espiritual não chega aos mais fortes, mas sim aos que não param de lutar. E você chegou até aqui porque decidiu batalhar
por quem mais ama, seu filho. Não interrompa agora. A oração de libertação está bem perto e ela vai ser um marco na sua história. Mas jamais esqueça que é a sua dedicação diária que vai manter abertas as portas que Deus está escancarando e manter destruídos os vínculos que estavam te prendendo. O céu está te dando respaldo. Por isso, Billy Graham nos lembrava sempre: quando a gente ora com fé, alinhados à palavra e guiados pelo Espírito Santo, nós temos o poder de sacudir o inferno e movimentar o céu. E depois de todo esse trajeto de entendimento, consciência espiritual e disposição de coração, chegou o tempo de agir. Ir em oração não é só mais uma prece, é uma declaração de guerra, onde você usa a autoridade que Cristo te conferiu como mãe, como pai, como guardião espiritual da sua casa. É o instante de receber libertação. Se possível, feche os olhos agora. Se seu filho estiver perto, ponha a mão sobre ele. Se ele estiver longe, ore com a mesma confiança. Aquilo que sua voz não alcança, Deus alcança. Onde você não pode tocar, o Espírito Santo toca. Então ore com toda a sua alma. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora diante do teu trono de graça. Eu reconheço que tu és o único Senhor da minha vida e da vida dos meus filhos. Peço perdão, Senhor, por cada palavra, atitude ou decisão minha ou dos meus antepassados que abriram brechas espirituais, permitindo que maldições se estabelecessem. Perdoa, Senhor. Purifica minha família com o sangue de Jesus. Agora, com a autoridade que há no nome de Jesus, me levanto contra toda maldição herdada, contra cada palavra negativa que foi dita contra o meu filho. Eu quebro, neste momento, em nome de Jesus, toda a influência do maligno, todo espírito de confusão, rebeldia, vício, enfermidade, fracasso, medo, depressão ou destruição. Eu declaro que essas cadeias caem por terra agora, pelo poder do sangue do Cordeiro. Qualquer pacto oculto, aliança feita no passado ou vínculo que não vem de ti, Senhor, eu anulo, desfaço e rejeito em nome de Jesus. Espírito Santo, entra agora na vida do meu filho, sara a mente, as emoções, o corpo e o espírito dele. Onde houver dor, derrama cura. Onde houver trevas, traz a tua luz. Onde houver confusão, derrama a tua paz. Que ele seja completamente livre, selado, protegido e guiado pelo teu amor. Eu dedico a vida do meu filho ao teu plano eterno. Que ele ande nos teus caminhos, cumpra o teu chamado e seja luz por onde quer que vá. Nenhuma arma forjada contra ele prevalecerá. Nenhuma palavra negativa ficará de pé, pois ele é teu, Senhor, propriedade exclusiva do teu reino. Pai, eu te agradeço, porque creio que estás agindo, mesmo que eu não consiga enxergar tudo agora. Eu declaro em fé que a vitória chegou. Eu te louvo porque a libertação já começou, e o teu Espírito está selando esta oração. Em nome de Jesus, encerro todos os ciclos de sofrimento e proclamo um novo tempo sobre a vida do meu filho. Tempo de paz, de alegria, de direção e de propósito. Que o céu se abra sobre ele e que tua presença permaneça em nosso lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Billy Graham dizia que depois de uma oração genuína, o que nos parece o silêncio de Deus é, na verdade, o som do céu trabalhando. Então confie. Sua oração não se perdeu no ar. Ela foi como um incenso que sobe ao trono do Altíssimo, e algo começou a se mover neste exato momento. Você se tornou um instrumento de restauração, e sua intercessão disparou a libertação. Permaneça firme, continue buscando, siga crendo e compartilhe esta mensagem com outros pais, pois há muitos filhos necessitando dessa mesma intervenção divina, e Deus quer usar você para alcançar essas famílias. A jornada que você trilhou até aqui
não foi apenas sobre palavras ou teorias. Foi sobre a fé colocada em prática. Durante este conteúdo, você mergulhou em princípios eternos que Billy Graham defendeu ao longo de toda a sua missão, mostrando que a oração é a chave que abre portas onde só existiam muros e que o amor de Deus é mais poderoso que qualquer maldição. Agora você sabe que mesmo diante das sombras que tentam se esconder na vida dos nossos filhos, existe uma luz que não se apaga, e essa luz foi acesa no seu coração. Você entendeu que maldições espirituais não são apenas histórias distantes, mas realidades que podem ser desmanteladas com autoridade e fé, que vínculos invisíveis podem ser cortados pelo poder da palavra. E, acima de tudo, que você, como pai ou mãe, recebeu uma vocação que não pode ser transferida para ninguém. Deus te escolheu para ser o guardião da sua casa, o intercessor dos seus filhos, a voz que clama no invisível. E ao fazer essa oração, você não só se dirigiu a Deus, mas também declarou guerra contra tudo que procurava roubar o futuro do seu filho. Talvez as circunstâncias ainda pareçam parecidas por um tempo, mas você não é mais o mesmo. Agora, o seu espírito carrega uma convicção renovada. Billy Graham dizia que a fé genuína não se mede pelo que vemos, mas pela firmeza com que acreditamos na promessa de Deus. Você acabou de plantar uma semente que pode mudar gerações inteiras. Nunca se esqueça disso. Cada oração que você faz ergue mais uma muralha espiritual. Cada vez que você fala a palavra, o inimigo recua. Cada vez que você acredita, o céu se mexe. Agora, reflita no que pode acontecer se cada pai e cada mãe começarem a fazer o que você fez hoje. Imagine lares sendo restaurados, filhos livres de prisões espirituais, famílias inteiras se voltando para Deus. Essa revolução começa com atitudes como a que você tomou aqui. Ela precisa continuar. Permaneça buscando. Você já sentiu que está enfrentando batalhas que parecem maiores que você? Billy Graham nos lembra: o Espírito Santo está pronto para lutar por você. Meus queridos amigos, eu não vim hoje para entretê-los. Não vim com palavras inteligentes, opiniões suaves ou linguagem lisonjeira. Vim para dizer a verdade. A verdade que tem o poder de abalar as fundações da sua alma. A verdade que separa a carne do espírito. Antes de começarmos, deixe um amém nos comentários. Se você crê no poder do Espírito Santo, curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa que vai tocar seu coração. A verdade que expõe as mentiras do inimigo e liberta o cativo. Vim declarar algo que o inferno não quer que você ouça. Vim dizer que você tem ajuda, você não está sozinho. Você tem acesso ao maior poder do universo, a presença do Espírito Santo. E se você permitir, se você se render a Ele, se parar de resistir e começar a receber, o Espírito Santo o ajudará. Ele o ajudará a sair da depressão, ele o ajudará a vencer aquele vício, ele o ajudará a perdoar aquele que o feriu, ele o ajudará a lutar contra os demônios que sussurram à noite, ele o ajudará a dizer não à tentação e sim à justiça, ele o ajudará a amar o que parece impossível de amar, a suportar o insuportável, a acreditar no inacreditável. Ele o ajudará, não por força, não por poder, mas pelo Espírito do Deus vivo. Escute-me, o Espírito Santo não é uma ideia, ele não é uma doutrina para debater, ele não é uma nota de rodapé no final da sua Bíblia. Ele é Deus Todo-Poderoso, real, pessoal, presente, poderoso, e ele deseja habitar em você, falar por meio de você, mover-se dentro de você, ungir suas mãos, incendiar sua língua, quebrar todo o jugo que o inimigo tentou colocar nas suas costas. Alguns de vocês têm vivido em derrota, não porque Deus os abandonou, mas porque ignoraram o ajudador que foi enviado para caminhar com vocês. E como ele veio?
pelo seu Espírito, o mesmo Espírito que pairou sobre as águas da criação, o mesmo Espírito que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos. Esse Espírito deseja habitar em você. Esse Espírito deseja enchê-lo. Esse Espírito deseja guiá-lo, orientá-lo e transformá-lo de glória em glória. Mas você deve permitir que ele o ajude. Veja, há muitas pessoas que querem a vitória, mas rejeitam a voz. Querem a bênção, mas rejeitam o peso da obediência. Querem a paz de Deus, mas não a presença de Deus. Querem os dons do Espírito sem se submeterem ao governo do Espírito. Mas não funciona assim. Você não pode ter o Pentecostes sem submissão. Você não pode ter fogo sem combustível. Você não pode ter ajuda do Espírito sem primeiro morrer para si mesmo. Porque o Espírito Santo não vem para ser parceiro do seu ego. Ele não vem para ser um coadjuvante dos seus planos. Ele não vem para apenas confortá-lo na sua disfunção. Ele vem para crucificar sua carne, ressuscitar seu propósito e comissioná-lo com poder. Alguns de vocês têm clamado por libertação, mas ainda estão agarrados ao controle, querem que Deus abençoe a sua direção em vez de se submeterem à dele. Mas o Espírito não pode encher o que o orgulho ainda possui. É por isso que a Bíblia diz, em Efésios 5, versículo 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque você não pode encher um copo que já está cheio de si mesmo. Você precisa ser esvaziado antes de ser capacitado. Você precisa ser humilhado antes de ser elevado. Você precisa se render antes de caminhar no sobrenatural. Deus não está procurando pessoas impressionantes, Ele está procurando vasos rendidos. E eu declaro a vocês hoje, se vocês caírem de joelhos, levantarem as mãos e disserem, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Ele virá como uma inundação. Ele se moverá como fogo. Ele falará como um vento. Ele os ajudará. Ele os ajudará no tribunal e na sala do hospital. Ele os ajudará no vale e no topo da montanha. Ele os ajudará na sala de reuniões e no quarto. Ele os ajudará quando seus amigos virarem as costas. Ele os ajudará quando suas forças se esgotarem. Ele os ajudará quando as palavras não vierem e tudo o que puderem fazer for gemer. Sim, a Bíblia diz, em Romanos 8, versículo 26, também o Espírito, da mesma forma, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se essa palavra falar ao seu espírito, comente amém e se inscreva no canal. Fique até o fim, porque Deus tem algo especial para você. Quando suas lágrimas forem pesadas demais para explicar, o Espírito ora por você. Quando o seu coração estiver quebrado além do consolo humano, o Espírito o consola. Quando sua mente estiver girando com medo, confusão e preocupação, o Espírito fala paz sobre você, mas precisamos permitir que Ele o faça. Precisamos parar de fingir que temos tudo sob controle, parar de usar a máscara, parar de andar por aí espiritualmente exaustos, tentando impressionar pessoas que nem sequer conhecem a verdadeira batalha que vocês enfrentam. Parar de negar o poder que está disponível para vocês. Vocês nunca foram chamados a fazer isso sozinhos. O Espírito Santo foi enviado para ser advogado, seu conselheiro, seu mestre, seu consolador, e ele está batendo à porta do seu coração. Vocês o deixarão entrar? A razão pela qual tantos crentes estão sem poder não é porque Deus é fraco, é porque temos entristecido o Espírito, silenciamos sua voz com nosso pecado, apagamos seu fogo com nosso orgulho, negligenciamos sua orientação com nossas distrações. E então nos perguntamos, por que nos sentimos secos?
Por que nossas orações não têm poder? Por que nossa adoração parece vazia? Por que nossas mentes estão cheias de tormento? A resposta não está em mais autoajuda, não é outro livro motivacional, não é um novo relacionamento, um emprego melhor ou uma mudança de cenário. O que vocês precisam é do Espírito Santo. Vocês precisam do Espírito da verdade para vir e destruir as mentiras. Vocês precisam do Espírito de santidade para purificar seus pensamentos. Vocês precisam do Espírito de sabedoria para dirigir seus passos. Vocês precisam do Espírito de poder para equipar a luz para a batalha. Vocês precisam do Espírito de paz para acalmar a tempestade dentro da sua alma. Vocês precisam do Espírito de Deus para ajudá-los a fazer o que não podem fazer sozinhos. E quando o Espírito Santo os ajudar, vocês caminharão de maneira diferente. Falarão de maneira diferente. Pensarão de maneira diferente. Adorarão com fogo, orarão com ousadia, entrarão em lugares, e os demônios tremerão, não por causa de vocês, mas por causa daquele que habita em vocês. Vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo? Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em vocês. Vive em vocês. Meu Deus, se acreditarmos nisso, pararíamos de viver como mendigos e começaríamos a caminhar como filhos e filhas do Rei. Deixem o Espírito Santo ajudá-los. Parem de lutar e comecem a descansar. Parem de tentar e comecem a confiar. Parem de se esforçar na carne e comecem a se esforçar em si mesmos. Ele disse, em Efésios 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Preparado para uma mensagem que muda vidas? Deixe um like, comente glória a Deus e se inscreva. O final do vídeo vai te surpreender. Esse poder é o Espírito Santo. Esse poder é a unção que quebra o jugo. Esse poder é o que os carregará quando sentirem vontade. As Escrituras nos ensinam que o corpo não é apenas matéria. Ele é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, somos lembrados. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Essa afirmação vai muito além de uma doutrina sobre saúde. É uma verdade espiritual profunda que nos confronta com a realidade de que tudo o que fazemos com o nosso corpo, incluindo o que comemos, tem consequências eternas. O problema não é simplesmente o alimento, mas o vínculo invisível que pode ser criado entre uma necessidade física e uma opressão espiritual. Ao longo da Bíblia, vemos como o inimigo manipula o material para alcançar efeitos espirituais. Foi com o fruto que ele seduziu Eva. Não foi uma espada. Não foi uma ameaça direta. Foi algo aparentemente natural, desejável aos olhos e bom para comer. Gênesis 3, versículo 6, diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Desde aquele momento, a humanidade aprendeu que o alimento não é apenas sustento, ele também pode ser um instrumento de queda, e continua sendo hoje, quando Satanás usa comida, não apenas para destruir corpos, mas para nublar a alma, adormecer o espírito e, acima de tudo, afastar o crente do controle de Deus. Quando analisamos o que acontece no mundo moderno, é evidente que vivemos sob um bombardeio constante de mensagens que exaltam o prazer imediato, nos ensinam a comer por ansiedade, por impulso, por hábito. Não comemos para viver, vivemos para comer. E no meio dessa desordem se esconde uma armadilha espiritual sutil, mas perigosa. Muitos não compreendem que o apetite mal direcionado é um dos meios mais antigos e eficazes que o inimigo tem usado para romper a comunhão entre Deus e o homem. Em Filipenses
3 versículos 18 e 19, Paulo adverte com lágrimas nos olhos. Porque muitos andam entre nós, dos quais, por várias vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória está na sua infâmia, visto que só pensam nas coisas terrenas. Este trecho não se refere a pessoas afastadas da fé, mas àqueles que, tendo conhecido a verdade, acabaram servindo aos seus impulsos em vez de se submeterem à direção do Espírito. O problema com esses hábitos, aparentemente pequenos, é que eles abrem portas. Você começa comendo por ansiedade e termina justificando a falta de domínio próprio em outras áreas, perde clareza espiritual, deixa de discernir a voz de Deus e, sem perceber, se torna cada vez mais fraco diante das tentações. É uma progressão lenta, mas eficaz. Como o povo de Israel no deserto que, após ser liberto por mão poderosa, começou a reclamar da comida. Em Números 11, versículos 4 a 6, está registrado: E o povo estrangeiro, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, a nossa alma está seca, pois nada há senão este maná diante dos nossos olhos. O impressionante desse trecho é que o povo desprezou o alimento divino porque seu paladar havia sido formado na escravidão, seu apetite não havia sido redimido e, por isso, desejavam voltar ao Egito. Não foi a fome física que os prendeu, foi o desejo mal direcionado. Eles queriam o que conheciam, embora esse conhecimento viesse do lugar de sua opressão. Hoje acontece o mesmo. Há cristãos que foram libertos pelo sangue de Cristo, mas continuam presos a costumes alimentares que não apenas prejudicam sua saúde, mas os mantêm escravos no espírito. Não conseguem jejuar porque seu corpo foi treinado para exigir satisfação imediata. Não conseguem ouvir a Deus com clareza porque a névoa mental causada por seus hábitos obscureceu sua percepção. Não conseguem dizer não porque perderam o controle sobre seu próprio corpo, e isso, espiritualmente falando, é uma forma de escravidão. Romanos 6, versículo 16, deixa claro: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, como servos para a obediência, desse mesmo, a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Esta mensagem não é sobre legalismo. Não se trata de impor regras dietéticas ou substituir a graça por uma lista de proibições. É um chamado urgente para despertar espiritualmente, para ver com os olhos do Espírito que o mundo normalizou, porque por trás de muitos hábitos há fortalezas invisíveis. Há alimentos que não são apenas alimentos, são correntes disfarçadas. E você não saberá disso até começar a observar o que acontece em você cada vez que decide romper com um desses padrões. É difícil abandonar certo produto? Você sente ansiedade quando não o consome? Perde a paz se ele falta? Esses são sinais claros de que você não está no domínio, mas sob domínio. O inimigo conhece essa fraqueza. Por isso, transformou a indústria alimentícia em um campo de batalha espiritual. Não é coincidência que muitos dos produtos que consumimos hoje sejam projetados para provocar dependência, alterar os químicos cerebrais e nos manter em um estado de dependência contínua, não apenas física, mas emocional e espiritual. Satanás não precisa usar uma possessão demoníaca quando pode te controlar com o simples hábito que você mesmo escolheu. Ele não precisa gritar no seu ouvido, se pode atordoar sua alma com o rugido silencioso do excesso. E o mais alarmante é que muitos crentes
não veem isso como um terreno espiritual, quando na verdade é. Em Provérbios 23, versículos 21, encontramos uma advertência clara. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o bebedor e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos. Esse empobrecimento não é apenas financeiro, é espiritual. É um empobrecimento de visão, de sensibilidade, de poder espiritual. Jesus mesmo, antes de iniciar seu ministério, enfrentou essa batalha no deserto. O inimigo tentou primeiro com pão, não com fama, não com poder, mas com alimento, porque sabia que se conseguisse fazer Jesus usar seu poder para satisfazer sua fome, teria quebrado sua dependência do Pai. Mas Jesus respondeu com palavras eternas. Em Mateus 4, versículo 4, está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa declaração não é apenas um princípio, é uma estratégia espiritual. Quando você entende que o que realmente te alimenta não é o pão, mas a palavra, começa a tomar decisões a partir de um lugar de liberdade, não de compulsão. Há momentos em que Deus te chama para jejuar, para te negar, para discernir o que você consome, não porque quer te castigar, mas porque deseja te libertar. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito e, como todo fruto, exige cultivo, intencionalidade e perseverança. Gálatas 5, versículos 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando você pratica o domínio sobre seu corpo, algo começa a mudar dentro de você. Seu discernimento se aguça, sua sensibilidade espiritual se eleva, sua mente se clareia, suas orações se intensificam. É como se um véu se rasgasse e você começa a ver com mais nitidez o que antes passava despercebido. Essa clareza é um presente de Deus, mas vem após o sacrifício. Muitas pessoas que começam a mudar seus hábitos alimentares relatam não apenas melhorias físicas, mas também espirituais. Sentem-se mais próximas de Deus, conseguem orar com maior concentração, têm sonhos mais claros, ouvem com mais facilidade a voz do Espírito. E não é mágica, é o fruto de uma obediência concreta. Em Isaías 58, versículo 6, Deus fala sobre o jejum que ele escolheu. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Em outras palavras, há correntes que só se quebram quando o corpo se submete, quando o apetite se rende, quando o coração busca a Deus acima do prazer. Esse primeiro passo não é fácil, implica observar com honestidade, reconhecer quais alimentos têm poder sobre você, admitir que há hábitos que você justificou por anos, mas é exatamente nesse ato de sinceridade que a verdadeira liberdade começa, porque o que não é nomeado não é vencido, e o que é justificado não é transformado. Jesus veio para libertar os cativos, e isso inclui aqueles que estão cativos de si mesmos. Não podemos falar de santidade sem falar de disciplina. Não podemos clamar por avivamento enquanto continuamos alimentando fortalezas espirituais com nossas decisões diárias. Hoje é um dia de decisão. Talvez você tenha sentido que sua vida espiritual está estagnada, que sua mente está nublada, que suas orações não fluem. Talvez a resposta não esteja em fazer mais, mas em soltar o que te prende. Pode ser que a liberdade que você busca não esteja em adicionar mais coisas, mas em parar de consumir o que o inimigo tem usado para te deter. Isso não é sobre medo, é sobre revelação. Porque quando você vê a verdade, pode agir em fé.
Jesus disse, em João 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade começa com o que você tem na mão, com o que decide todos os dias, com o que entra pela sua boca e acaba afetando o seu espírito. Você não está sozinho nessa luta. Deus te deu seu espírito para te guiar. Ele te deu sua palavra para iluminar seu caminho. E te deu a capacidade de decidir, de se render, de começar de novo. O que você come pode ser uma oferta ou uma corrente, você escolhe. Mas lembre-se, quando seu corpo se alinha com a vontade de Deus, sua alma floresce e seu espírito se eleva. E é aí, nessa harmonia santa, que a verdadeira transformação começa. Você está disposto a olhar além do prato e discernir o que está por trás? Porque por trás do físico há uma guerra, e hoje você é chamado a vencê-la. Nem tudo que é doce vem de Deus. Às vezes, o que parece prazeroso e seguro é, na verdade, uma armadilha cuidadosamente projetada para enfraquecer sua vontade e submeter sua mente. O açúcar, em sua forma moderna, passou de ser um ingrediente a se tornar uma ferramenta de escravidão silenciosa. Está em todos os lugares, disfarçado em rótulos, camuflado em produtos do dia a dia, presente até onde menos esperamos. Não apenas modifica o corpo, altera a mente e, com ela, sua capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, a Escritura afirma: "Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio." O domínio próprio não é um luxo, é uma marca do Espírito Santo. Mas esse fruto não pode florescer em um corpo governado por impulsos que surgem de uma adição cuidadosamente normalizada. A doçura da tentação não começou na indústria moderna. Desde tempos antigos, o homem busca satisfazer seus desejos através do que agrada ao paladar. Mas quando esse desejo se torna necessidade, já não há liberdade. E onde não há liberdade, há terreno fértil para o inimigo. Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 24, "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro." E embora em seu contexto ele falasse de riquezas, o princípio se estende a qualquer coisa que governa o coração. Se seu corpo clama por açúcar todos os dias e sua mente se nubla quando não o obtém, você está diante de um conflito espiritual disfarçado de costume diário. Você não pode declarar liberdade em Cristo enquanto está preso por correntes que você mesmo alimenta com cada decisão. O açúcar age no cérebro de maneira semelhante a certas drogas. Ele libera dopamina, te faz sentir prazer momentâneo e depois exige mais. Isso não é apenas uma reação química, é uma manipulação do sistema que Deus projetou para o equilíbrio. Quando o design divino é manipulado, o resultado é desordem. E, onde há desordem, a presença de Deus não se manifesta em plenitude. 1 Coríntios 14, versículo 33, nos lembra: "Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz." Uma mente confusa, ansiosa, emocionalmente alterada pelo que consome, não pode caminhar nessa paz. E sem paz, perde-se a clareza para tomar decisões espirituais. O açúcar não entra apenas pela boca, ele sobe a mente e bloqueia os canais de sensibilidade que o Espírito Santo usa para falar. A gula tem sido mencionada na palavra como uma forma de idolatria. O açúcar, embora pareça inocente, foi exaltado como um ídolo cultural. É celebrado, recompensado, consumido em excesso, sem consciência. Mas por trás dessa cultura, há uma estrutura espiritual que opera sob o princípio da prisão emocional. O inimigo não precisa te atacar com coisas óbvias, quando pode te envolver com coisas aceitas. A doçura do açúcar encobre seu verdadeiro propósito.
desviar o coração do homem para o prazer imediato e afastá-lo do autocontrole que é essencial para viver segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 13, diz: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Viver segundo a carne nem sempre significa atos escandalosos. Às vezes, significa não conseguir se negar a mais uma colherada. Muitos oram por direção divina, mas não conseguem ouvir, pedem sabedoria, mas sua mente não tem descanso, jejuam, mas quebram o jejum por um desejo que não conseguem resistir. Isso não é uma questão menor, é uma porta aberta que enfraquece o espírito a partir do invisível. Quando Jesus falou sobre o jejum, não o fez como uma sugestão, mas como uma prática esperada. Em Mateus 6, versículo 16, ele diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ele não disse se, disse quando. Mas como alguém pode jejuar com propósito se seu sistema está condicionado a colapsar na ausência de açúcar? A resistência espiritual é construída no corpo também. Um corpo governado pela necessidade constante de doçura dificilmente se submete aos processos do espírito. O açúcar substituiu o pão como símbolo cultural de sustento. Não é por acaso que o doce se tornou símbolo de celebração, consolo e recompensa. Mas o consolo deve vir do Espírito Santo. A recompensa vem de Deus. O açúcar usurpou esse lugar. Por isso, quando o corpo é privado desse estímulo, muitas pessoas experimentam sintomas de abstinência que não são apenas físicos, são sintomas espirituais: irritação, tristeza, confusão. Não é simplesmente falta de glicose, é a manifestação de uma prisão que criou raízes profundas, e toda raiz que não foi plantada pelo Pai deve ser arrancada. Mateus 15, versículo 13, expressa isso claramente. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nos tempos antigos, o povo de Deus era instruído sobre o que devia ou não comer, não como uma imposição arbitrária, mas como um ato de consagração. Hoje, embora não vivamos mais sob a lei mosaica, o princípio de santidade permanece válido. Deus continua chamando o seu povo a distinguir entre o que edifica e o que destrói. O corpo, como templo do Espírito, deve ser mantido em estado de alerta, de vigilância, não sob o controle de substâncias que entorpecem e embotam o julgamento. Em 1 Pedro, 5º versículo, 8, somos exortados: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A sobriedade espiritual também inclui a sobriedade física. Não se pode vigiar com eficácia se o corpo está submetido a um regime de dependência. O inimigo não age apenas no plano espiritual, ele infiltra sistemas, hábitos, modelos culturais. A indústria do açúcar criou uma dependência global que é reforçada por marketing emocional, manipulação informativa e acesso desenfreado. Não se trata de uma conspiração alimentar, mas de uma estratégia de distração espiritual. O que te controla, te limita. E o que te limita, impede que você desenvolva seu potencial em Deus. O povo de Deus foi chamado à liberdade, mas muitos vivem em escravidão diária sem perceber. Em Gálatas 5, versículo 1, está declarado: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Esse jugo pode assumir muitas formas. Às vezes, toma a forma do que adoça seu café. Essa doçura é ilusória, produz um prazer efêmero que não preenche o vazio interior. Somente o Espírito Santo pode trazer plenitude. Somente a palavra pode dar saciedade. O açúcar cria a ilusão de satisfação, mas exige cada vez mais, e nesse ciclo, a alma se cansa, o corpo se esgota,
o espírito adormece? Jesus disse, em João 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa promessa não é apenas teológica, é prática. Significa que nossa satisfação mais profunda não virá do que consumimos fisicamente, mas da comunhão com Cristo. Quando você substitui o eterno pelo temporal, sempre estará buscando algo mais. Mas quando a alma é alimentada corretamente, o corpo deixa de exigir o que não precisa. Não podemos pregar liberdade enquanto toleramos hábitos que nos mantêm em prisão. Não podemos falar de guerra espiritual enquanto servimos ao estômago. Não podemos dizer que Cristo reina em nossas vidas enquanto o açúcar toma decisões por nós. A luta contra esse tipo de escravidão não é com força humana, mas com armas espirituais. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 confirma. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derribando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esses pensamentos incluem os impulsos, os desejos, as justificativas. Tudo deve ser levado à obediência, até mesmo o que você come. Não se trata de demonizar o ingrediente, mas de discernir quando algo tomou o lugar que pertence somente a Deus. Se você não consegue largar, não está controlando. Está sendo controlado. E tudo que te controla te impede de caminhar na plenitude do Espírito. Efésios 5, versículo 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse princípio de plenitude espiritual implica esvaziar-se de tudo que embota a mente, enfraquece o corpo e entorpece a alma. O açúcar embriagou gerações, substituiu a alegria do espírito por um estímulo químico. E essa substituição não pode continuar se desejamos caminhar com poder. O corpo precisa de alimento, mas nem toda necessidade é legítima quando foi manipulada pelo inimigo. A fome do espírito é prioritária. Mateus 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não se trata de ter fome de doçura, mas de justiça. Não se trata de saciar a ansiedade, mas de alimentar o espírito. Quando você ordena suas prioridades, o que antes te dominava perde poder. A verdadeira doçura não está em uma substância, mas na presença de Deus. Salmo 119, versículo 103, declara: Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Essa é a doçura que fortalece. Essa é a doçura que liberta. Nessa batalha, não se trata de força de vontade, mas de rendição. A vontade humana pode falhar, o espírito não. Por isso, o primeiro passo não é abandonar o açúcar, é entregar a Deus o lugar que o açúcar ocupou. É reconhecer a prisão, confessar a dependência e pedir ajuda. Deus honra o coração contrito. Ele não despreza a fraqueza, ele a transforma. E nesse processo, o corpo se alinha, a mente se clareia, o espírito se eleva. Provérbios 3, versículos 5 e 6 instrui: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Inclua o caminho da sua alimentação, inclua o que você consome. Porque cada decisão é uma semente que produz fruto espiritual. Quando o povo de Deus decide consagrar até mesmo o mínimo à sua vontade, os céus se abrem. A obediência no pequeno precede a revelação no grande. O inimigo sabe disso, por isso luta para te manter distraído com o trivial. Mas o Espírito Santo te chama para despertar, para discernir, para agir. O doce nem sempre é bom, o agradável nem sempre é correto. Somente o que vem de Deus traz liberdade.
E a liberdade não tem sabor, tem poder. Hoje é o momento de decidir quem governa seu corpo, o hábito ou o espírito. Porque você não pode servir a ambos, e apenas um deles conduz à vida. O que o mundo normalizou como uma escolha sem importância, a palavra de Deus revela como uma armadilha com consequências espirituais profundas. Em meio a uma cultura que celebra a liberdade de consumo sem discernimento, surgiu um sistema alimentar que não apenas afeta o corpo, mas contamina a alma. A realidade que muitos preferem ignorar é que existem alimentos, direta ou simbolicamente, associados a práticas espirituais contrárias a Deus. Por trás de certos produtos, não há apenas uma fábrica ou uma marca, há pactos, rituais, intenções ocultas. Em 1 Coríntios 10, versículo 20, o apóstolo Paulo adverte com clareza: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam-nas a demônios, e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Essa advertência não foi dirigida a pagãos, mas a crentes que esqueceram que até mesmo o que se consome deve ser discernido espiritualmente. Quando a Escritura fala de carne sacrificada a ídolos, não o faz apenas de uma perspectiva cerimonial, mas de um princípio eterno. O que foi consagrado a outros deuses carrega uma influência espiritual. Esse princípio permanece válido. Não se trata do ato visível, mas do pano de fundo. Em muitas culturas, a produção de certos alimentos está impregnada de simbolismos religiosos, invocações e filosofias que se opõem diretamente à verdade de Cristo. Não é necessário participar ativamente desses ritos para estar em risco. Basta ignorar sua existência e consumir sem discernimento. O inimigo trabalha nas sombras, sabendo que a ignorância é um terreno fértil para a opressão. Oséias 4, versículo 6, diz com contundência: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando alguém consome algo que foi espiritualmente contaminado, mesmo que não perceba imediatamente, seu espírito pode ser afetado. Há alimentos que abrem portas porque foram oferecidos com intenções ocultas. Alguns produtos carregam símbolos, nomes ou slogans que glorificam outras entidades e, mesmo assim, são recebidos com leviandade. O discernimento enfraqueceu porque a fome por comodidade superou o desejo de santidade. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, Paulo pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E em 2 Coríntios 6, versículo 16, ele continua: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Esse chamado à separação não é fanatismo, é proteção. Deus não divide seu templo com nada impuro. Os alimentos que foram dedicados a práticas pagãs ou produzidos sob princípios espiritualmente impuros não representam apenas uma contaminação externa, são veículos de influência espiritual que podem interferir na clareza, na paz e na sensibilidade que o crente precisa para caminhar segundo o Espírito. No livro de Daniel, o jovem profeta recusou comer os manjares do rei da Babilônia, não por uma questão cultural, mas espiritual. Daniel 1, versículo 8, diz: Resolveu Daniel no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel entendia que o que estava em seu prato podia comprometer sua comunhão com Deus. Sua decisão não foi legalismo, foi revelação. Foi uma expressão de fidelidade em um ambiente carregado de idolatria. Esta geração perdeu esse nível de sensibilidade. As linhas entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano, foram apagadas. Consome-se sem perguntar, sem orar, sem discernir. Tudo é justificado sob a bandeira da graça, sem entender que a graça
não anula a necessidade de santificação. Hebreus 12, versículo 14, nos lembra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A influência espiritual nem sempre é evidente, muitas vezes age lentamente, nublando a mente, apagando o discernimento, enfraquecendo a fé. E quando o crente percebe, já está preso em uma dinâmica que só pode ser quebrada com obediência radical. A Bíblia ensina que somos responsáveis por examinar todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22, Paulo exorta: examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Essa exortação não se limita a doutrinas ou ensinamentos, estende-se a tudo que interage com o crente. Vivemos em um tempo em que o mal se disfarça de progresso, de tendência, de multiculturalismo. Mas o que Deus chama de profano não pode ser aceito como normal só porque é comum. A santidade continua sendo a norma, a separação continua sendo o chamado, e nessa separação está a proteção da alma. Deus não é alheio ao que acontece na terra. Ele vê cada detalhe, cada sistema, cada intenção, e deu ao seu povo a capacidade de discernir, se estiverem dispostos a buscar seu conselho. Em Provérbios 3, versículo 6, somos instruídos: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso inclui reconhecê-lo no que consumimos, no que aceitamos, no que levamos à nossa mesa. O inimigo sofisticou seus métodos, mas seu objetivo permanece o mesmo: infiltrar, contaminar, desviar. Ele não o faz com gritos ou espetáculos. Ele o faz com sutileza. Introduz conceitos espirituais disfarçados de tradição cultural. Usa palavras suaves para esconder intenções obscuras. Aproveita-se da indiferença e do descuido. Mas a palavra de Deus nos equipa para ver além do visível. Quando o apóstolo Paulo abordou esse tema com a igreja em Corinto, ele o fez com uma clareza que não deixa espaço para ambiguidades. Em 1 Coríntios 10, versículo 21, ele afirma: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa declaração evidencia que nem todo alimento é neutro. Há mesas espirituais que se estendem no invisível, e quando o crente participa sem discernimento, ele se une a pactos que desconhece. Não basta orar pela comida se o coração não está disposto a obedecer ao que o Espírito revela. A oração deve ser acompanhada de obediência e vigilância. Caso contrário, torna-se um ritual vazio, que não protege nem transforma. O chamado não é ao medo, mas à consciência. Deus não deseja que seu povo viva em paranoia, mas em sabedoria. E a sabedoria começa com o temor de Deus. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é inteligência. Esse temor não paralisa, desperta, não oprime, liberta, porque quando se teme a Deus, deixa-se de temer o engano. Quando se caminha na luz, as trevas não podem governar. Quando mergulhamos nas palavras inspiradoras de Billy Graham sobre a oração para proteger nossos filhos de cargas espirituais, sentimos um chamado profundo que ressoa no coração de cada pai e mãe. Este ensinamento não é apenas uma mensagem, é uma arma espiritual, um convite para assumirmos nosso papel como guardiões da próxima geração. Como brasileiro, onde a família é o pilar da vida e a fé é a luz que guia, essas palavras ecoam com uma força especial. Elas nos lembram que, em meio ao caos do mundo, com suas pressões, ansiedades e perigos invisíveis, temos o poder de mudar o destino de nossos filhos através da oração. Billy Graham nos ensina que a oração não é um ritual vazio, mas uma batalha espiritual
que move os céus. Essa verdade me tocou profundamente, porque, como muitos brasileiros, cresci vendo mães e pais lutarem por seus filhos com lágrimas, fé e joelhos dobrados. A mensagem de Graham reacende essa chama. A oração é a maior herança que podemos deixar para nossos filhos. Refletindo sobre isso, percebo que o maior impacto dessa mensagem está na sua simplicidade e, ao mesmo tempo, na sua profundidade. Billy Graham nos mostra que não precisamos ser perfeitos para orar com autoridade, precisamos apenas de um coração rendido. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante e a conexão com Deus muitas vezes é expressa com emoção, essa ideia ressoa como um grito de esperança. Quantas vezes sentimos o peso de ver nossos filhos enfrentarem lutas que não explicamos? Ansiedade, rebeldia, escolhas erradas ou até mesmo doenças que surgem sem motivo aparente? Graham nos lembra que essas batalhas não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. E como pais, temos a autoridade dada por Deus para interceder, quebrar maldições e abrir caminhos de bênçãos. Essa revelação mudou minha perspectiva. Orar não é apenas pedir, é decretar a vitória que Cristo já conquistou na cruz. Um dos pontos que mais me marcou foi a ênfase de Graham na constância da oração. No Brasil, onde a cultura valoriza a perseverança e a comunidade, essa ideia de orar todos os dias, mesmo sem ver resultados imediatos, é poderosa. Quantas vezes, como pais, queremos soluções rápidas? Mas Graham nos ensina que a oração é como plantar uma semente, exige cuidado, paciência e fé. Essa lição me fez repensar minha própria jornada. Quantas vezes desisti de orar por algo porque parecia que Deus estava em silêncio? Agora entendo que o silêncio de Deus é, na verdade, o som do céu trabalhando. Cada oração é um tijolo na muralha espiritual que protege nossos filhos. Essa constância é um ato de amor, um compromisso diário de lutar por aqueles que amamos. Outro aprendizado profundo é o poder das palavras. No Brasil, onde a oralidade é tão forte e as palavras têm peso cultural, Graham nos alerta sobre as maldições lançadas, muitas vezes sem intenção, por pais, avós ou até terceiros. Frases como "você nunca vai ser nada" ou "você é igual ao seu pai" podem se tornar correntes invisíveis. Isso me fez refletir sobre como minhas palavras moldam o futuro dos meus filhos. Decidi ser mais intencional, declarando bênçãos, afirmando que eles são amados, protegidos e chamados por Deus. A Bíblia, em Isaías 55, versículo 11, promete que a palavra de Deus não volta vazia, e isso inclui as palavras que proclamamos em fé. Essa prática transformou minha casa. Onde havia conflito, agora há mais paz. Onde havia dúvida, agora há esperança. Além disso, a mensagem de Graham me ensinou sobre a importância do perdão e da confissão. No Brasil, onde as relações familiares são intensas, muitas vezes guardamos mágoas ou carregamos culpas. Graham nos chama a entregar tudo isso a Deus antes de orar pelos filhos. Esse ato de humildade abre as portas para a libertação. Confesso que, ao aplicar isso, senti um peso sair dos meus ombros. Pedi perdão pelos meus erros como pai e mãe, pelas vezes em que falei sem pensar ou deixei de proteger espiritualmente minha casa. Esse processo de rendição me aproximou de Deus e fortaleceu minha fé para interceder com mais ousadia. Aplicando essas lições na vida, percebi que a oração não é apenas uma prática, mas um estilo de vida. No contexto brasileiro, onde a fé é vivida com paixão, isso significa transformar nossa casa em um altar. Comecei a orar com meus filhos, mesmo que às vezes eles resistam. Coloco louvores para tocar no lar, leio a Bíblia com eles, declaro promessas como Salmo 127, versículo 3, que diz que os filhos são herança do Senhor. Essas ações simples, mas intencionais, mudaram a atmosfera da minha casa.
Também busquei apoio na igreja, porque, como Graham dizia, a comunidade de fé é uma aliada poderosa. No Brasil, onde a igreja é como uma segunda família, compartilhar nossas lutas e orar juntos faz toda a diferença. A maior lição que tirei é que Deus nos escolheu para sermos guerreiros espirituais pelos nossos filhos. Não importa o passado, as falhas ou as circunstâncias. No Brasil, onde a esperança é renovada em cada culto, em cada novena, em cada momento de fé, essa mensagem nos lembra que somos mais fortes do que pensamos quando estamos com Cristo. A oração de Billy Graham me ensinou a não desistir, mesmo quando o caminho parece longo. Cada oração é um passo rumo à libertação. Cada declaração é uma vitória no mundo espiritual. E ao aplicar isso, vi mudanças. Meus filhos estão mais calmos. As portas que pareciam fechadas estão se abrindo. E a paz que tanto buscávamos está voltando ao nosso lar. Meus queridos, se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com outros pais que precisam dessa palavra. Curta agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua família. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos construir um exército de intercessores, orando pelos nossos filhos e mudando gerações com o poder de Deus.